Bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite, estamos de volta em mais um Papodcast aqui pela NTV. Hoje nós trouxemos como convidado o Dr. Rafael Vinhal, médico, psiquiatra. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Nós vamos falar de assuntos de interesse comum de muitos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Dácio, pelo convite. Boa noite a todos. Doutor, vamos começar por um assunto que a gente vai, no decorrer do programa, falar de vários temas, mas vamos começar pelas crianças. Quais são as principais doenças que chegam, doenças mentais, que chegam no seu consultório? E depois nós vamos separar um pouquinho de cada uma delas, relacionado ao público infantil, crianças e adolescentes. Os principais transtornos que vão afetar crianças e adolescentes incluem transtornos depressivos, transtornos ansiosos e também transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o autismo e o déficit de atenção e hiperatividade. Perfeito. Hoje, o mais comum, qual é? Hoje, destes todos, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade afeta 7% das crianças, aproximadamente. Qual é a sigla usada para isso? Que as pessoas hoje estão conhecendo mais a sigla do que a doença em si. TDAH. TDAH. É o mais comum. É dos transtornos mais comuns. Como os pais podem diagnosticar o seu filho? E eu já vou falar sobre essa questão do diagnóstico excessivo. Está comum hoje as crianças serem rotuladas, por alguma doença psicológica ou psiquiatra de forma muito comum. Eu quero entender por que esse aumento. Nos ajude com essa questão. Então, crianças realmente elas são mais agitadas, elas têm mais energia, o foco de atenção delas é curto. A gente só vai realizar um diagnóstico de TDAH geralmente depois dos 6 anos, quando traz algum prejuízo. Nós só podemos diagnosticar qualquer transtorno quando há prejuízo social, funcional, escolar. Se não há prejuízo, não há transtorno. E uma criança precisa ser criança, precisa brincar, precisa realmente ter energia, se divertir. E às vezes isso vai exigir muita atenção dos pais e da escola também. Então às vezes é mais fácil rotular uma criança, querer medicá-la, para que ela se aquiete ali. Mas é preciso que a gente dê atenção e não só o eletrônico, por exemplo. É neste ponto, doutor, que eu queria ter chamado um psiquiatra aqui já há algum tempo. E demorou até eu conhecer algum que tivesse este pensamento. Porque eu concordo comigo que existem alguns colegas que pensam diferente e que esse diagnóstico excessivo se dá, boa parte deles, vindo da escola, De regra, todas as crianças estão na escola, é lá que essa criança se diferencia das demais, e o fato dela ser diferente não quer dizer que ela tem um TDAH ou alguma outra doença. Como os professores, na sua opinião, podem ter essa visão, mas de forma mais responsável, sem assustar os pais dessa possível doença que a criança tem, ou ela não tem nada, ela é normal, mas quando o professor diz para o pai: eu acho que o seu filho precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra, e a gente vai falar já da diferença desses dois profissionais para esse diagnóstico. A grande dificuldade, talvez, é que numa sala de 30 alunos, às vezes a escola ou o professor quer aplicar o mesmo método para todas as crianças, de forma coletiva. Independente da escola ser uma particular ou pública, não é isso, doutor? Exatamente. E cada criança tem as suas necessidades. Tem crianças que vão ter uma capacidade de aprendizado mais rápido em alguns conteúdos, outra criança em outros conteúdos. E não é apenas o aluno que deve se interessar pela escola. A escola também deve se tornar interessante para aquele aluno. Então, por que aquela criança não aprende? Realmente é um transtorno? O que vai mais chamar a atenção em uma criança, em alterações, são alteração abrupta de humor ou de comportamento. Uma criança que ela vinha com um desenvolvimento normal e, de repente, ela tem uma ruptura e ela vai passar a ter um desenvolvimento não tão típico como a maioria das crianças. Entendi. Isso pode se dar por uma não adaptação à escola que ela está, não é isso?
Exatamente. E você acha que te interrompendo, e você acha que os professores de hoje, os diretores das escolas estão melhores, não vou dizer que eles estão preparados, mas estão mais preparados do que há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, quando nós estávamos lá, pelo menos eu? A questão da inclusão, ela continua a ser um grande desafio. É claro que os professores estão um pouco mais preparados, mas muitas vezes, por exemplo, a escola pública, ela não tem todo aquele suporte de monitores ou de professores auxiliares que são necessários para crianças com dificuldades, de disponibilizar aulas de reforço. E para a escola privada, muitas vezes investir em aulas de reforço, em professores de apoio, é um custo. Então, as escolas elas estão um pouco mais preparadas, os professores também, mas é diferente a inclusão e a inserção. Uma coisa é a gente inserir o aluno, outra coisa é a gente de fato incluí-lo de acordo com as suas necessidades. Eu estou te perguntando isso, doutor, porque a gente conhece gênios, né, que hoje são notáveis e que na infância eram titulados como crianças diferente a ponto de serem às vezes tímidas demais e de repente se tornaram pessoas de destaque no mundo. Então, por isso que eu estou insistindo nessa ideia do diagnóstico que sai da escola muitas vezes errada, quando os pais ou até mesmo aquela criança se torne jovem ou adulto, ela consegue entender que ela era sim diferente, mas por outras questões e nada relacionado a uma doença psíquica. Estou correto ou não? Correto. Muitas vezes nós vemos problemas sociais, problemas familiares ali, e a escola, quem está diretamente com o aluno, se ela puder muitas vezes ouvir aquela família, compreender o contexto em que aquela criança se encontra, muitas vezes são questões de mudanças de rotina, mudanças de cidade, problemas de relacionamento entre os pais, outros todo conflitos, o contexto do ambiente onde ela vive, né? Perdas, lutos, traumas também podem influenciar tanto no aprendizado, quanto no comportamento, quanto no humor daquela criança. Perfeito. Doutor, uma outra questão muito importante que a gente precisa abordar. A internet para esse público infantil e principalmente para os adolescentes. Porque o infantil, os pais ainda conseguem, né, controlar, falar, não, você vai assistir de tal hora até tal hora. Quando essa criança se torna um adolescente, aí essa tecnologia que chegou e é necessária hoje, né, para o nosso ambiente, se torna prejudicial. Que ponto? O que os pais podem fazer? Como eles podem acompanhar o conteúdo que os seus filhos estão assistindo e qual o ponto que esse conteúdo pode ser extremamente prejudicial? Eu não estou falando só do conteúdo, mas o uso excessivo das redes sociais como um todo, para o público adolescente. Educar não é uma tarefa fácil. Quando a gente se dispõe a ser pai, a ser mãe, muda toda a nossa rotina. Nós que somos pais, nós sabemos disso. A gente precisa doar atenção. E às vezes dar um tablet, um eletrônico é como uma chupeta, né? A criança fica ali calma, tranquila e os pais também ficam tranquilos. É comum a gente ver em restaurantes, por exemplo, né, as crianças com o seu tablet, os pais almoçando e conversando e sem ter troca afetiva ali, interação social. E o eletrônico ele jamais vai substituir a interação social. E são nos primeiros 7 anos de vida em que a gente desenvolve essas habilidades de comunicação, principalmente. Então é importante, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que até os 5 anos de idade a gente não deve expor as crianças a telas, incluindo... Até os 7 anos? Até os 5 anos de idade, incluindo, por exemplo, celulares, tablets, videogames. A gente jamais deveria, por exemplo, permitir um eletrônico no quarto de uma criança. O quarto ele foi feito unicamente para dormir, doutor, nem nas refeições. Eu sei que o senhor tem seus pequenos lá, que eu já vi. Você consegue fazer isso com os seus? Consigo. Mesmo? Assim, sim. Sozinho ou sua esposa também fica ali em cima e tal? Lá em casa, cada um se doa 100%. A gente não pode falar nem 50%, porque ela trabalha, eu trabalho e ela me exige os 100%. Eu tenho 2 pequenos lá, um de 5 e uma de 7, então eu já tô errado, porque o de 5 olha o celular e eu tenho que ficar segurando e não é fácil. Entende? Depois dos 5 anos, né, 1 hora no máximo de eletrônico por dia,
Quando chega a adolescência, 2 horas, né, até na vida adulta. E nós, adultos, nós extrapolamos muitas vezes essas 2 horas por dia de eletrônicos. Doutor, quem está vendo isso, você sabia que a pesquisa mostra que hoje o brasileiro fica de 4 a 6 horas por dia no celular. Alguns, assim, isso uma grande massa. Então, 1 hora só de eletrônico para criança de 7 anos, os pais que estão nos assistindo falam assim, tá tudo errado. Aqui em casa a gente está longe dessa realidade. Isso também é a realidade do que chega no seu consultório, não é isso? Sim, é a realidade da maioria dos brasileiros. E às vezes, por exemplo, o pai ele dá aquele eletrônico para a criança e ela entende que é dela e ela não quer devolver. E na hora de retirar, gera os conflitos, a briga, e para não gerar conflitos e brigas, o pai e a mãe acabam cedendo sempre com mais eletrônico. Então é muito mais fácil, né? A criança fica quieta, os pais ficam mais tranquilos, mas não há a formação ali das habilidades sociais, da interação social, do vínculo, né? Então os vínculos ficam muito mais frágeis. E há um grande risco também, porque é importante a gente aprender desde a infância a curtir o ócio, a curtir o tédio, e a gente hoje está acostumado com muitos estímulos. Então são muitos estímulos que a gente recebe o tempo inteiro no nosso cérebro. E quando a criança está diante, às vezes, do ócio, do tédio, ela já se irrita, já se sente triste, começa a distorcer o que é alegria, o que é tristeza. Começa a sair da realidade, né? Muitas vezes, não é isso? Sim. Mas quando nós, não sei qual é a sua idade, mas quando nós éramos criança, nós tínhamos a televisão, assistíamos show da Xuxa e tínhamos a televisão como um aparelho eletrônico que prendia a gente. Eu lembro que assistia o show da Xuxa com 10 anos de idade, com 9 anos de idade, ficava a manhã inteira na frente da televisão. E os desenhos que passavam naquela época, que hoje nem tem mais, os desenhos mudaram totalmente, também levavam a gente por uma realidade que não existia. Hoje o uso da internet traz informações perigosas que antes eram filtradas pela televisão. Essas informações, na sua opinião, são mais prejudicial à saúde ou o fato de estar assistindo a tela? Porque assistindo a tela você não tem informação. Antigamente tinha assim, você assistia um desenho, eu estou perguntando por quê? Você assistia um desenho, o desenho tinha o bem e o mal, e o bem sempre vencia o mal. E assim você forma uma pessoa para dizer, meu filho, faça a coisa certa porque no final o resultado é esse. Hoje, nas redes sociais, nem sempre esse conteúdo é entregue dessa forma. Exatamente. O senhor não acha que hoje as crianças que estão ali na frente de uma tela, antes a gente estava na frente da TV, hoje mais na frente dos aparelhos de celular, tablet e tal, hoje o conteúdo é menos responsável e mais prejudicial? Sim, com certeza. O risco hoje é muito maior, porque são vídeos caseiros produzidos por pessoas muitas vezes sem informação. Exatamente. E muitas vezes adolescentes ou adultos que imitam crianças e fazem conteúdos, mas não para a mente daquela criança. Então acabam inserindo informações de forma muito precoce. E comportamento que não é o correto. Concorda? Sim, a criança é influenciada pelo ambiente que ela vive ou por aquilo que ela vê ou assiste. Meus pacientes, assim, muitos, né? Eles gostam muito de vídeos de bagunça, de trollagem, de coisas erradas, né? Então é isso que se ensina no dia a dia ali nesses vídeos. Qual é o perfil do paciente, a faixa etária do paciente que mais vem no seu consultório hoje? Qual é a idade mais frequente no seu consultório, doutor? Olha, entre crianças e adolescentes eu costumo atender bebês de meses mesmo até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Perfeito. Mas qual é a idade que mais chega no seu consultório? Você tem esses dados? Chegam muitos pacientes ali com 2, 3 anos com atrasos no desenvolvimento. Chegam muitos pacientes com 7, 8, 9 anos com dificuldades de aprendizagem. E chegam muitos pré-adolescentes e adolescentes com transtornos depressivos, ansiosos. Esses adolescentes que chegam com transtornos depressivos, o diagnóstico quase sempre é provocado por... Qual é o diagnóstico para esse adolescente? O que leva ele? Lógico que a gente tem vários fatores, mas normalmente quais são os fatores mais comuns?
Então, existem vários fatores de risco para um quadro depressivo, né? Desde, por exemplo, problemas, como eu disse, sociais, problemas familiares, mudanças abruptas de rotinas, lutos, traumas. Mas, veja só, quando se está diante de uma criança ou de um adolescente com um quadro de tristeza, de irritação, né, por mais de 2 semanas, associado à perda do interesse para as atividades que antes gostava de fazer, um isolamento social, alterações no sono, no apetite, a gente pode caracterizar ali um episódio depressivo. Desde que, né, a criança... 2 semanas com um comportamento diferente já é o suficiente para os pais pensarem... Mas não é só uma tristeza. É muito mais, é diferente uma tristeza de uma depressão. Né, que na depressão, às vezes nem tem tristeza, pode ter um desânimo, uma desmotivação, a perda de interesse para as atividades que ele gostava, mas está associada a muitas outras coisas e há um prejuízo grande, funcional, social, familiar, né, mas acima de 2 semanas a gente já consegue caracterizar um episódio depressivo, não um transtorno depressivo. Perfeito. Doutor, o psiquiatra e o psicólogo desenvolvem um trabalho em conjunto, isso é diário, né? Eu acredito que você tenha dentro do seu fluxo psicólogos que você encaminha esse paciente. Quando os pais, eu estou falando ainda das crianças e dos adolescentes, devem procurar esse profissional e que momento ele deve procurar o psicólogo ou o psiquiatra, como funciona esse fluxo? Porque isso gera uma dúvida muito grande. Meu filho está com um comportamento estranho, vou levá-lo no psicólogo. Não, ele está com um problema, vou levá-lo no psiquiatra. Que ponto o psicólogo pode já receber esse paciente num primeiro momento ou não se deve? E que ponto o psiquiatra já deve ser buscado? Existe uma forma dos pais conseguirem ter a certeza de qual profissional ele deve buscar, já sabendo desse possível diagnóstico ou desse possível transtorno que o filho está passando? Isso, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra são profissionais de saúde mental e eles trabalham de forma harmônica e um encaminhando para o outro quando necessário. Uhum. Mas quando que é necessário que a gente solicite uma avaliação psicológica para uma criança ou um adolescente, quando a gente suspeita, né, que haja ali alterações no humor mais graves, como eu falei, alterações no comportamento, uma ruptura, né, a criança ou adolescente que vinha de um jeito e ele modifica aquele padrão de ser. Quando a criança ou o próprio adolescente eles pedem, e quando eles estão em grau de sofrimento, muitas vezes eles pedem ajuda, ou quando a gente identifica que algo ali não está bem, né? Muitas vezes esse paciente primeiro ele vem ao psicólogo, depois o psicólogo encaminha para o psiquiatra, mas às vezes quando já é uma criança ou um adolescente com ideação suicida ou um adolescente com comportamento suicida mais grave, os pais muitas vezes já procuram um psiquiatra de forma imediata. Perfeito. Hoje, a medicação, porque a gente sabe que o psicólogo, ele faz uma orientação, mas ele não pode medicar. Quem pode medicar é o médico psiquiatra. Hoje, a medicação tem melhorado a sua eficiência em cima de resultado, independente da idade da criança, mais do que alguns anos atrás? A medicação tem mudado ou a medicação é a mesma? Porque antigamente a gente tinha essa questão. Não, a criança começou a tomar medicação, foi internado e lá sempre teve essa ideia que o uso excessivo de medicamentos levava muitas vezes a criança a um estado ainda mais grave. Essa medicação hoje é menos invasiva? O senhor pode falar sobre isso? Sim, as medicações hoje elas são muito mais modernas. Até 1970 nós quase não tínhamos medicações psiquiátricas. Né, hoje, por exemplo, nós temos uma gama de variedade de medicações psiquiátricas, muitas com poucos efeitos colaterais. Uhum. E a gente tende a não utilizar os chamados tarja pretas, que vão causar vício, Perfeito. dependência. Hoje temos psicotrópicos que agem na cabeça, mas que não são tarja preta, são medicações controladas, mas que não causam vício. E a gente tende a utilizar cada vez medicações com menos efeitos colaterais. Perfeito. Isso faz com que os pais fiquem mais tranquilos, porque quando fala que o filho está tomando uma medicação, aquilo já, de alguma forma, já assusta, não é isso? Sim, com certeza. Doutor, vamos falar um pouco do público adulto.
né? Hoje, os fatores que mais levam a essas pessoas, assim, existem várias fases. A gente vai começar desse adulto que tem entre 20 e 30 anos. Ele está ali saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho com muitos desafios pela frente, e esse público também tem um momento de frustração ali, ou porque não passou no vestibular, ou porque não arrumou emprego, ou porque talvez ele não está se sentindo incluso na sociedade como um todo. Quais são os fatores hoje que levam essas pessoas? Aí eu vou falar da nossa região e depois eu vou colocar um destaque porque eu estou perguntando da nossa região para esse público que está entre 20 e 30 anos. Então, muitas vezes, uma das demandas que mais chegam em consultórios de psicologia é a questão de testes vocacionais, né? O jovem ali, no final do ensino médio, já o início da idade adulta, né? Ele se torna um adulto e ele precisa trabalhar, né? E da noite para o dia, ele já precisa muitas vezes decidir o que ele vai fazer e mostrar eficiência, né? E gerar renda para aquela família. Então isso traz uma angústia, né? Os psicólogos acolhem bastante essa demanda, mas às vezes essas pessoas podem chegar de fato a se deprimirem ou, por exemplo, a desenvolverem quadros de ansiedade, de medo, de preocupações relacionadas ao trabalho. Mas hoje o que se vê, muitas vezes o jovem ele não tolera muito frustrações e ele já deseja, ele não tem a paciência muitas vezes de crescer na carreira dentro de uma empresa, de construir uma história, né? Ele já deseja chegar e ganhar bem. Às vezes ele prefere não trabalhar do que iniciar um trabalho ganhando menos. Doutor, e essa teste vocacional, você acredita no resultado desses testes? Porque a gente vê tantos testes que às vezes, não, eu acho que você pode seguir nessa área. E de repente aquela escolha feita por aquela pessoa que passou por esse teste, antigamente nem existia esses testes, né? Seu pai dizia, vem trabalhar comigo, não, com o senhor eu não vou, mas eu vou fazer isso e vai. E a vida vai desenhando pra gente. Você acha que esses testes ajudam ou não? As orientações vocacionais, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. E elas envolvem um processo de autoconhecimento. Então é muitas vezes um diálogo, uma descoberta, uma análise de possibilidades. Uma pessoa ela tem várias possibilidades, várias habilidades ao longo da vida. Ela não existe apenas uma habilidade. Ela não há necessidade dela ficar engessada naquilo que disseram que ela deve fazer. Exatamente. E chega no seu consultório pessoas buscando, doutor, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu não sei o que fazer. Aí você, lá dentro do consultório, aí como um psiquiatra, um psicólogo pode ajudar essa pessoa a fazer essa escolha, porque isso eu acredito que aconteça dentro do seu consultório. A consulta E como o senhor reage diante de uma situação que é muito particular do paciente? A consulta psiquiátrica, ela também é psicoterapêutica. Nós, dentro da nossa formação, nós também fazemos parte de nossa formação em psicoterapia. Então, muitas vezes são problemas conjugais ou problemas de trabalho da empresa, por exemplo, e nós fazemos com que o paciente reflita, com que ele reflita sobre aqueles problemas, né? Como está a vida dele, como é que ele poderia fazer para melhorar. Não sou eu quem vou dar a fórmula para o paciente, impor o meu modo de vida em cima do modo de vida dele. Mas o que a gente busca é uma reflexão para que ele chegue às suas próprias conclusões. Perfeito. Doutor, como que o senhor consegue receber no seu consultório tanto? Porque a pessoa que está feliz, alegre, satisfeita, não vai no seu consultório. Como que você consegue separar? É uma pergunta pessoal. Separar esse ambiente que né, de resolver problemas, chegar no fim do dia e de repente você atendeu 2, 3 pacientes que veio com um problema que te chamou a atenção, te trouxe uma angústia momentânea, chegar em casa e dizer, essa é a minha profissão, no outro dia a vida é nova e eu vou ajudou aquela pessoa naquele momento, mas não levou isso para si. É possível? Como que você consegue separar isso? Eu falo isso porque às vezes eu vejo, e eu vou falar disso nas redes sociais, às vezes eu assisto um vídeo e vou tocar no assunto de um que eu vi recentemente, e se eu assistir isso 11 horas da noite, aquilo me provoca uma inquietude, no mínimo. Como o psiquiatra consegue lidar com inúmeras situações que, diferente daquilo que a gente vê nas redes sociais, que às vezes é uma mentira, é uma montagem, no seu consultório é real, é uma realidade que não é sua, mas que você precisa ouvir e dar uma solução. Um dos grandes segredos da longevidade, da qualidade de vida, é a satisfação no trabalho.
Então, eu tenho vocação para ser psiquiatra, para ouvir, né? Eu tenho este dom, né? Eu me satisfaço com isso, eu gosto, eu amo o meu trabalho. Então, quando a gente faz algo com amor, que a gente se identifica, não é penoso para mim, né? Eu gosto de estar ali, eu gosto de ajudar aos meus pacientes. E eu preciso saber diferenciar, né? O que é trabalho e o que é minha vida pessoal. Né, o que é trabalho eu preciso deixar ali. O trabalho ele preciso pode mesmo, né? O trabalho ele pode ser o melhor dos mundos, né? Do lado de quem está vendo. Mas assim, por mais que o trabalho ele seja legal e satisfatório, sempre existe um sofrimento ali. Uhum. Né? Quem estuda a saúde do trabalhador, a gente nota isso, que sempre há algum sofrimento, né? Mas é importante que a gente converse sobre o trabalho, que a gente saiba deixar as coisas no trabalho, que a gente faça atividade física, que a gente tire uma hora do dia pra gente, pro que a gente gosta, que seja na atividade física para extravasar, conversando com quem a gente gosta, afastando relacionamentos tóxicos, brincando com os filhos, por exemplo, ou estando entre família, vendo um filme legal. Tem várias válvulas de escape assim pra gente aliviar o estresse, a ansiedade, mas não é incomum que profissionais de saúde mental e profissionais de saúde se submetam a processos psicoterápicos também para conversarem sobre esses conflitos. Conseguir lidar com isso. Exatamente. Perfeito. Doutor, nós falamos das crianças, já estamos falando do público entre 20 e 30 anos, já com todos os desafios. Este público, às vezes, chegam na idade adulta, porque há 15 anos atrás nós não tínhamos esse diagnóstico. Eu estou falando do autismo. Por que um número excessivo de diagnóstico de autismo hoje? O que o senhor acredita que seja esse número excessivo de autismo? E como esses autistas chegaram nessa idade de 20, 30 anos? Porque eles estão sendo diagnosticados depois de ter passado por toda a infância e a adolescência sem diagnóstico. E aí vem outros diagnósticos tardios que estão sendo descobertos dentro dessa faixa etária, 20, 30 anos. Por que esse número excessivo de diagnóstico hoje, mesmo para aquelas pessoas que já passaram, né, ou que viveram, ou que têm essa doença, porque ele não adquiriu essa doença depois dos 20, ele convive com ela. E eu estou te perguntando isso, não perguntei isso relacionado às crianças, mas a esse público de 20, 30 anos que recebe esse diagnóstico agora, e por que as crianças de hoje, aí aproveite e fala sobre por que as crianças de hoje estão sendo tão diagnosticadas com autismo. Então, hoje até se discute, vivemos uma epidemia de autismo. Realmente os números têm crescido bastante, né? Antigamente falávamos em 1 para 100, 1 para 44, hoje já falamos uma criança para cada 30 crianças sem autismo, uma criança com autismo. Então, tem elevado bastante o número de diagnósticos. Mas o porquê? Até os anos 2000, talvez? 2000. Isso, a gente diagnosticava ali as crianças com deficiência intelectual e com características autísticas, crianças muito mais graves, com autismo que se dizia moderado a severo, que hoje a gente não classifica mais em leve, moderado e severo, a gente classifica em níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Só que o que acontece? Os critérios diagnósticos mudaram. O que a gente entendia de autismo na década de 70 não é o que a gente entende de autismo hoje, né? Então os critérios diagnósticos eles se ampliaram e a gente tende a diagnosticar hoje muitas pessoas sem deficiência intelectual e às vezes até pessoas com altas habilidades, com a inteligência muito elevada. Mas para que a gente faça um diagnóstico de autismo, é possível fazer um diagnóstico de autismo na vida adulta? Sim. Às vezes, por mais leve que sejam os sintomas, porque não existe autismo leve para ninguém, pode inviabilizar uma vida a dois, né, relacionamentos, pode inviabilizar, por exemplo, o trabalho. Então, às vezes, chega uma pessoa ali que se sente inadequada num contexto na adolescência, na vida adulta, ela não se encaixa em grupos, ela não consegue se relacionar, ela não consegue trabalhar e ela já vem com características autísticas desde a primeira infância. A gente está autorizado a dar o diagnóstico, mas tem que ter 3 coisas. Tem que ter começado na infância, nos primeiros 2 anos, 3 anos de vida. Tem que preencher os critérios diagnósticos de dificuldade de interação e de comunicação social, né?
Porque se não haver isso, a gente não consegue caracterizar o autismo. E tem que ter prejuízo social e funcional. Se não tem prejuízo, não é autismo. Entendi. Doutor, eu vou voltar nesse ponto, nós vamos chamar o intervalo e vou voltar nesse ponto do diagnóstico. Como esse diagnóstico... Eu sei que o senhor já tocou nesse assunto, queria já perguntar isso no segundo bloco, mas eu quero entender melhor esse diagnóstico, como ele é feito, quais são os profissionais envolvidos, quais os exames, quais os testes são feitos para chegar a esse diagnóstico de nível 1, 2 e 3 do autismo. Nós vamos chamar o intervalo, voltamos já no segundo bloco, hoje com o Dr. Rafael Vinhal, médico psiquiatra, aqui no Papodcast. Voltamos já. Bate-papo. Voltamos com o segundo bloco do Papodcast, hoje entrevistando o médico psiquiatra Dr. Rafael Vinhal, falando sobre doenças mentais, e nós vamos voltar nesse segundo bloco, Dr. Rafael, continuando falando sobre o autismo. O senhor estava comentando sobre esse diagnóstico do autismo, como esse diagnóstico é feito e quando este profissional que fecha o diagnóstico consegue dizer se é nível 1, 2 ou 3. O paciente diagnosticado com autismo. O diagnóstico, às vezes, ele parece, para o público, parece um diagnóstico que não é preciso, mas para nós médicos é um diagnóstico preciso. Entre um psiquiatra e outro, nós precisamos ter 80% ali de compatibilidade diagnóstica baseado nos critérios diagnósticos do Manual da Sociedade Americana de Psiquiatria. Então, como que a gente faz esse diagnóstico? Lá os estudos estão avançados para vocês seguirem esse diagnóstico americano? Sim, um psiquiatra bem treinado, um profissional de saúde bem treinado, ele é capaz de dar um diagnóstico. E é com base em quê? Com base numa boa anamnese, que é a avaliação deste paciente, a entrevista clínica, o exame mental, assim como existe o exame físico, existe o exame mental. A gente pode aplicar escalas médicas, existem escalas também que são privativas do profissional psicólogo. Quando nós temos dúvidas diagnósticas, nós podemos solicitar uma avaliação neuropsicológica. O neuropsicólogo, ele é um profissional psicólogo com formação em neuropsicologia, que ele vai avaliar o paciente, aplicar diversas escalas diagnósticas para chegar a um resultado. Mas nós também fazemos uma entrevista com a família, às vezes com outras pessoas próximas daquele paciente, para a gente entendê-lo dentro daquele contexto, e só assim a gente consegue firmar o diagnóstico. Perfeito. Doutor, fechado o diagnóstico, a família tem uma importância muito grande para agora sim, tratamento a ser feito. Independente de ser nível 1, 2 ou 3, qual o envolvimento que o médico busca da família, e aí a gente vai falar família, medicação e acompanhamento profissional, aí do médico e do psicólogo da agora em diante. Qual a importância da família para este acompanhamento e quanto tempo ele deve durar, como a família pode evoluir no dia a dia e as pessoas, eu falo a família, mas as pessoas da sociedade como todos. Eu estou perguntando isso porque recentemente eu estive no Parque do Mocambo e tinha uma criança, eu não consigo dizer se ela era autista, se ela tinha TDAH, mas ela estava nitidamente apavorada por qualquer um que chegasse perto dela. A mãe realmente estava exausta, porque eu levei a minha cachorrinha para passear e a cachorrinha só passou perto dela, ela estava apavorada. É um desafio muito grande, né? Como a sociedade, como a família pode ajudar essa criança agora diagnosticada, principalmente num nível mais grave de autismo. Então, a família é fundamental nos tratamentos de saúde mental. Mesmo, por exemplo, eu também tratando adultos, mesmo os meus adultos, eu peço para que a família esteja junto. Então, sempre ali no consultório, após a entrevista com o paciente, eu convoco a família. Quando a gente tem uma família estruturada, uma família funcional, que apoia aquele paciente, sem muitas brigas ou conflitos dentro do ambiente familiar, o paciente ele se acalma, a gente consegue muitas vezes evitar um excesso de medicações ou evitar, por exemplo, internações, mas quando a gente está diante de uma família com muitos conflitos, muitas brigas, aquele ambiente acaba contaminando
o paciente com transtorno, especialmente, por exemplo, um paciente autista, que ele é mais sensível e ele vai ter mais crises, né? O autista, às vezes, tem muitas crises sensoriais, crises que ele tem uma hipersensibilidade auditiva, não tolera muitos barulhos, então aqueles conflitos ali vão trazer muito mais crises para ele. Então o ambiente onde ele vive é fundamental para o resultado diferente do tratamento após o diagnóstico. Com certeza, para todos nós. Perfeito. Vamos deixar um pouco a questão do autismo, porque é um assunto que nós poderíamos falar aqui pelo menos, né, 2 horas, Sim. porque ele realmente tem chamado muita atenção, principalmente em crianças. Vamos falar do TDAH, um outro tema, um outro transtorno que chega no seu consultório com uma certa frequência. Fale hoje sobre o TDAH no paciente adulto, doutor. Então, muitas vezes as pessoas estão se autodiagnosticando com TDAH. Né? Elas leem os critérios diagnósticos do manual e falam, eu tenho aquilo, né? Eu tenho isto, ou buscam um tratamento, ou querem tomar um estimulante. A gente vê muito uma busca nas farmácias, né, por estimulantes, até sem receita médica, e você nem sabe como as pessoas compram esses estimulantes, muitas vezes para estudarem, para se manterem ativos, né, alertas, muito produtivos, executando 1000 tarefas, mas muitas vezes gerando também ansiedade, sofrimento, né, trazendo efeitos colaterais daquele medicamento para si, né? Então, as pessoas elas não devem se autodiagnosticar. Para que eu tenha um diagnóstico de TDAH na vida adulta, eu ia te perguntar sobre isso. Quais são os principais sinais para um TDAH para a pessoa achar que pode fazer o autodiagnóstico? Precisa de ter começado até os 12 anos de idade, né? Se começou depois dos 12 anos de idade, mesmo na vida adulta, né, ele pode não ser um TDAH. Às vezes pode passar despercebido, mas existe uma tríade. A pessoa muitas vezes ela vai ter desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, dentro da desatenção, erra por descuido, evita atividade que exija esforço mental prolongado, é muito desorganizado, se distrai fácil, é esquecido. Às vezes eu chamo a pessoa fulano, e ele parece não ouvir. Dentro da hiperatividade, é aquela pessoa que está sempre a 1000 por hora, não para quieta. Às vezes, quando a gente espera que a pessoa fique sentada, a pessoa ela sempre se levanta, ela não consegue ficar sentada ali por muitos minutos. Às vezes, nem para uma atividade de lazer, um vídeo, por exemplo, uma série, um filme, não consegue assistir. Sempre está buscando 1000 tarefas. O TDAH também tem nível mais grave, mais leve? Porque essas características que o senhor comentou aqui, dificilmente um ser humano não tem um momento de desatenção. Eu, por exemplo, depende daquilo que eu estou ouvindo. Nós estamos aqui num bate-papo extremamente importante. A minha atenção está voltada para você. Mas se cair um copo ali, eu vou ouvir. E de repente a minha atenção desviou de forma muito fácil. E olha que eu estou, né, num programa de entrevista onde a atenção no que você fala e no que eu pergunto tem que ser... Então, esse diagnóstico muitas vezes não pode ser confundido com algo que é normal do dia a dia de cada um? Sim, todos nós temos sintomas de vários transtornos. O que não pode é a gente ter uma gama de critérios diagnósticos para aquele único transtorno. Então, se eu tiver, por exemplo, mais de 6 critérios que eu falei de diagnósticos de desatenção, eu vou ter um TDAH do tipo desatento. Se eu tiver mais de 6 critérios de hiperatividade, eu vou ter um TDAH do tipo hiperativo. Mas eu posso ter um TDAH misto, tanto hiperativo quanto desatento. O TDAH preocupante é aquele que, de alguma forma, está prejudicando aquele indivíduo, ou junto à sociedade, ou na família, ou com os amigos, ou no trabalho. Não é isso? Eu Sim. posso conviver com o TDAH e ser uma pessoa relativamente normal? Normal eu digo assim, porque não estamos aqui falando de não taxar o que é normal. As pessoas não têm que ser iguais às outras. Mas eu posso conviver com o TDAH feliz da vida? Ser feliz com o TDAH? Uma pessoa com TDAH, ela é absolutamente funcional, né? TDAH não é deficiência. Tem se divulgado na internet, no Instagram, que TDAH é deficiência. TDAH não é deficiência. Perfeito. O que acontece, né? Eu tô gostando de saber isso, que eu tô achando que eu tenho, entendeu? Ao longo da adolescência,
costumam diminuir os sintomas de hiperatividade e podem predominar os sintomas de desatenção. Mas quando você vai trabalhar só com o que você gosta, você vai estudar só o que você gosta, você se torna absolutamente funcional. Perfeito. Doutor, eu quero aproveitar e perguntar sobre a internet hoje na vida das pessoas. E aí eu vou continuar seguindo para a gente chegar no público acima de 50 e 60 anos, que também, muitas vezes, entra num período de depressão. E a depressão hoje é um fator muito preocupante para o público acima de 50 anos. Mas eu quero aproveitar e falar sobre, voltar um pouquinho na questão da mídia. Um programa hoje como o Big Brother, o senhor acredita que está confinado a pessoa que está lá dentro, ou o ouvinte, ou o telespectador que está aqui de fora, preso no que está acontecendo lá dentro? Ambos podem estar confinados, né? Tanto quem está lá dentro quanto quem está aqui fora. Quem pode estar também sendo mais prejudicado? Porque você está lá dentro porque se inscreveu. Quem está aqui de fora, você pode, né? Você pode desligar a televisão e sair daquilo e ir para outra coisa. Mas não é, no mínimo, preocupante o tamanho do interesse das pessoas por uma coisa que talvez não traga para si algo relevante. Estou falando para o crescimento do dia a dia. Porque se você vê um filme, significa que aquilo você está olhando uma superprodução, a criatividade do produtor, o tema que aquele filme está abordando, se é um filme de super-herói, aquilo, né, pode ser interessante, a animação, existe uma série de profissionais por trás daquilo. Um programa onde você assiste pessoas confinadas, limitadas a comportamento que são pré-determinados, não é frustrante? Pessoas prenderem, e olha que eu não quero criticar as pessoas que gostam, né, desse tipo de programa, mas assim como esse, você pode estar prestando muita atenção na vida alheia, sem que aquilo some para você. Isso pode acontecer sem assistir televisão, ou prestando atenção na sua vizinhança de forma excessiva. É muito preocupante quando a sua com a quantidade de câmeras que tem hoje, porque todo mundo tem um celular, e de repente você está nas redes sociais, presa num canal. Aí eu não estou falando de canal de televisão, assistindo de forma excessiva aquilo que não te traz conteúdo relevante. E aí cada um avalia o conteúdo relevante da forma que entende, mas o senhor não acha que isso é preocupante? É muito preocupante quando sua vida passa a orbitar, né, assistir à vida alheia, aquele programa, né, e você destina 24 horas da sua vida e deixa de fazer atividades essenciais para sua rotina. Perde compromissos, deixa de interagir, deixa de dar atenção para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, deixa de ter outras atividades de lazer ou realizar atividades físicas ou mesmo dormir. Então, o que não pode é você orbitar, a sua vida orbitar um programa de TV. Perfeito. O senhor comentou, se eu não me engano, foi no início do segundo bloco, sobre as pessoas interagirem mais. É muito comum, aí você comentou sobre as crianças que vão no restaurante, ficam assistindo um tablet e os pais almoçando e elas lá assistindo. Hoje, esse comportamento se dá para o público mais velho de forma frequente quando você vai num restaurante. Isso tem mudado a relação. Chega paciente no seu consultório que são casados, namorados, e você percebe que essa relação entre o aparelho eletrônico e esse indivíduo tem sido prejudicial à convivência de ambos de forma excessiva? Sim, muitas vezes a gente nota até durante o consultório o paciente ele desejando utilizar o eletrônico quando a gente conversa com o cônjuge ou com outra pessoa da família. Ou seja, aquela pessoa ela é menos importante para ele do que aquele eletrônico. Mas, por incrível que pareça, eu já atendi pessoas casadas que elas pouco se conheciam e se separaram porque não conheciam um ao outro, não conversavam, apenas mantinham esporadicamente relação sexual. Tem casamentos acabando por causa dos... Anos após foram descobrir que eles não se conheciam. Então acabaram por finalizar ali a relação. E que acabou mesmo? Acabou mesmo. Loucura. Doutor, indo um pouco para o público acima de 45 anos, essa fase já é uma fase... Por quê? Eu estou comentando isso porque tem pessoas da minha família que foram ficar depressivas depois de 45 anos, quando já tinham realizado a sua satisfação financeira, profissional, enfim, amorosa,
mesmo assim se deprimiram. Eu estou colocando isso porque o meu pai aconteceu. Ele chegou aos 52 anos, realizado, e o meu pai começou do zero, mudou para Rondônia em 81 e lá trabalhou e lutou muito. Quando chegou aos 52 anos, ele tinha uma vida realizada, uma situação financeira tranquila e se deparou com uma depressão que quase o matou. Foi realmente grave. Por que isso acontece? Quando a pessoa tem uma depressão, aos olhos dos outros, ela não tem mais motivo para estar deprimida. Ela já venceu, ela já conseguiu conquistar tudo, ela já tinha uma família e essa depressão acontece. Um transtorno mental, ele não tem uma causa definida. São fatores multifatoriais que a gente diz. O que seriam isso? Fatores genéticos, hereditários, fatores culturais, sociais, fatores químicos cerebrais, fatores de personalidade. Mas o que a gente sabe hoje, de cada 100 mulheres, por exemplo, 25 vão apresentar depressão ao longo da vida. De cada 100 homens, 12... Um quarto das mulheres? Um quarto das mulheres. De cada 100 homens, 12,5%. E principalmente os quadros depressivos, eles vão atingir entre 30 e 40 anos. Mas é comum também, depois disso, tem outro aumento na curva da depressão ali na senescência, que seria a fase idosa, porque os filhos muitas vezes saem de casa, vem a questão do ninho vazio, da solidão, a pessoa se aposenta, e aí uma pessoa que era totalmente ativa e que se reconhecia muitas vezes por meio do trabalho, por meio da paternidade ou da maternidade, ela precisa se reinventar, ela precisa criar outras motivações para viver, que não seja o trabalho, que não sejam os filhos. Doutor, o senhor está comentando aí de fatores hereditários, eu não sabia. Então, eu estou perguntando isso porque, na época, ele buscou ajuda, ele saiu de Rondônia, foi em Belo Horizonte, foi a São Paulo, ele estava ficando doido, entende? Ele não sabia aonde buscar ajuda. E um médico, um psiquiatra lá em Rondônia, ele rodou o país tentando resolver isso, e um médico, um psiquiatra lá de Rondônia disse para ele, falou assim, Sr. Walter, eu vou conseguir tratar o senhor, mas a sua vida, pegou uma caixinha de caneta, despejou em cima da mesa, falou, sua vida é isso aqui, ó. Meu pai mexia de comprar e vender gado e tal, falou assim, tudo que não te dá, que te dá dor de cabeça, mesmo que te dê lucro, o senhor vai tirar. Aquilo que te dá prazer, você vai investir. Você vai mudar o seu ritmo de vida. A medicação vai te ajudar, mas quem vai te curar, quem vai te curar é você mesmo, é a sua vontade, a sua mudança de vida. Porque aos olhos da família, ele não tinha motivos para estar depressivo. Ele tinha tido motivos há muito tempo, porque trabalhou muito, lutou muito, mas naquele momento ele não tinha mais motivo para estar depressivo e estava. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é uma pessoa com 50 anos, ainda não está aposentada, ele era extremamente produtivo, ativo. E meu pai tem 79 anos hoje e ainda trabalhando, né, e é feliz da vida, mas naquele momento era um momento de depressão quase sem explicação aos olhos dos leigos, né, filho, família, irmãos e tal. Isso é muito comum entre as mulheres, mais comum entre as mulheres do que os homens. Por quê? Os transtornos mentais, no geral, de forma geral, eles afetam mais mulheres do que homens. Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, não tem uma causa bem estabelecida. Mas, assim, às vezes você não consegue identificar justamente o porquê. A depressão, ela não reage a estímulo. Vamos supor, por exemplo, que eu não fui convidado para uma festa e eu fiquei triste. Isso é uma tristeza, isso não é uma depressão. E às vezes a vida, ela parece toda organizada e de repente a pessoa deprime, né? Isso é uma depressão. A depressão genuína, a pessoa fica triste e te contamina. E quando, por exemplo, não adianta eu ofertar um convite de uma festa, eu ofertar, por exemplo, um pirulito para uma criança, ela não vai responder com estímulo, ela não vai causar felicidade. Né? É diferente de uma tristeza. Uma tristeza, ela responde a estímulos, né? Eu oferto algo e a pessoa se alegra. Então, realmente, assim, é algo que, por fatores inexplicáveis mesmo, de repente acometeu ele. Ele teve um episódio depressivo na vida. É bastante comum. Doutor, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu quero fechar essa linha de raciocínio. Falamos sobre agora o público acima de 60 anos, aquele que já está chegando ali na fase da aposentadoria, e aí todos os desafios para uma outra fase da sua vida.
como essas pessoas podem, e aí eu não vou falar da depressão, nós vamos falar de forma diferente, como essas pessoas podem, da agora em diante, encarar essa nova fase da vida para ter uma melhor idade, realmente viver a melhor idade dentro dessa faixa dos 60 mais. A pessoa ali com 60 anos, hoje ela ainda não se aposentou, né? Ela está prestes a se aposentar. Mas ela já vai se preparar para isso, né? Ela deve já se preparar para uma mudança total. Porque pensando assim, a gente precisa das coisas, como eu falei, que vão trazer mais longevidade, a satisfação no trabalho. Mas ela precisa se programar, então, para essa aposentadoria, se programar para a saída dos filhos de casa, porque os filhos vêm, os filhos vão embora algum dia, né? Vão construir a família deles, e a gente, apesar disso, a gente precisa se entender enquanto sujeito, enquanto pessoa, criar relações dentro da sociedade, né? A questão, por exemplo, de ver o que te motiva a viver. Pode ser um voluntariado, pode ser estar com os netos, estar com a família, pode ser, por exemplo, novos trabalhos, novos desafios. Sempre é tempo para recomeçar. A gente pode recomeçar aos 60, aos 65. Eu conheço pessoas que a partir daí foram fazer uma faculdade, desenvolveram a carreira. Ótimo. Né? Se a pessoa, Perfeito. por exemplo, terminou relacionamentos, também, graças a Deus, nós temos várias oportunidades de nos apaixonarmos ao longo da vida. Então, sempre é tempo de recomeçar. A gente sempre deve estar recomeçando. Preparado para um recomeço. Todos os dias nós precisamos estar preparados para um recomeço. E sempre nos alimentarmos bem, fazermos atividade física, dormirmos bem, trazermos para perto da gente pessoas que são positivas na nossa vida. Um ambiente sadio, um ambiente de pessoas igual positivas. O psiquiatra falou com seu pai, né, para se livrar de pessoas em ambientes tóxicos. Perfeito. Então, a gente, uma pessoa com 60 anos, ela não tem mais tempo para perder, né? Às vezes ali com 20 anos, a gente ainda na adolescência, no início da vida adulta, a gente se preocupa muito com o que os outros pensam da gente. Talvez depois dos 40, 50, 60, a gente não se preocupa mais tanto com o que os outros pensam da gente. A gente nem deve se preocupar, né? A gente precisa tentar viver, estar dentro de um ambiente com pessoas realmente que mantenham com a gente relações saudáveis, né? E o que não for positivo, a gente tem que distanciar. Perfeito. Doutor, nós chegamos no final do programa. Quero agradecer muito a sua presença. Foi um bate-papo extremamente esclarecedor. Falamos desde o público infantil, adolescentes, o pessoal no desafio de quem está entrando no mercado de trabalho, as pessoas que estão ali aos 50 anos, deu o exemplo do meu pai, e fechamos com um público acima de 60 anos e todo esse desafio e esse ambiente que essas pessoas podem viver, a importância do sono. Estou só recapitulando, e aí eu queria falar de forma separada, mas o tempinho acabou. Eu quero que o senhor resuma em 30 segundos sobre a sua vida pessoal aqui em Patos de Minas. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Como o senhor cuida? Faz atividade física, mora em Patos, nasceu aqui, quais os seus desafios como exemplo de médico, psiquiatra, como você cuida da sua saúde e consegue fazer esse trabalho de referência dentro da psiquiatria na nossa cidade? Eu nasci em Patos, fiquei 24 anos fora da cidade, retornei para cá no período pós-pandemia, muito motivado pela família, para estar mais próximo dos meus pais, para que meus filhos Perfeito. Pudessem conviver com os avós, com os primos, para a gente levar um estilo de vida mais tranquilo, com menos trânsito, com possibilidade de estarmos mais juntos, brincando ao final de semana, e que eles pudessem crescer num ambiente muito mais sadio. Já tem um ano que eu Perfeito. Retornei para a cidade, estou muito feliz, tenho tentado hoje me dedicar principalmente à minha família. Meu principal objetivo hoje é ser um bom pai e conviver nessa primeira infância com eles. Perfeito. Doutor Rafael, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, espero chamá-lo novamente, mostrar o seu trabalho de forma separada em outros momentos. Muito obrigado por esse bate-papo extremamente esclarecedor. Muito obrigado, eu que agradeço, foi uma honra participar do programa. Muito obrigado. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papodcast aqui na NTV. Um grande abraço a todos, até lá. Quero ter um bate-papo sério com você, sério.